com essa programação. Estamos seguindo aqui já no capítulo 8, né? Nós temos usado como tema o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, para trazer as mensagens aqui no nosso programa. Esse livro é o livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia. Tem testemunhos no mundo inteiro de pessoas que tiveram as vidas transformadas pela leitura deste livro, Uma Vida com Propósito. Ó. Rick Warren. E o capítulo de hoje é o capítulo 8 e fala que você foi planejado para agradar a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: Tu criaste todas as coisas e é para teu agrado. Elas existem e foram criadas, né? O salmista escreveu que nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Então você e eu fomos criados, fomos planejados por Deus para agradar a Deus. E olha, eu quero que você pense bem nisso, porque muitas pessoas acham que é impossível agradar a Deus. E tem um verso da Bíblia que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você tiver fé em Deus, você pode agradá-lo. O escritor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, crer que Deus existe, quando o escritor fala isso aqui, não é somente crer, eu creio, eu acredito que Deus existe, porque o apóstolo Paulo escrevendo fala assim: você crê que há um só Deus? Os demônios também creem e estremecem. Então, crer que há um só Deus não é o suficiente para você agradar a Deus, porque o diabo, os demônios, não agradam a Deus. Para agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. É crer que Deus te criou, crer que Ele te criou para agradá-lo. E se Deus criou você para agradá-lo, significa que você pode agradar a Deus. Se você se aproximar de Deus, o próprio Deus tem para você a graça, a unção que capacita você a agradar a esse Deus. E como é que eu posso agradar a Deus, né? Parece uma coisa assim, tipo, desafiadora, mas se você pensar que você é amado de Deus, que você é filho de Deus, se você lembrar que Ele é seu Criador, gosto sempre de lembrar disso. Se Deus é meu Criador, se Deus é Criador meu e você, significa, como o pastor Arley acaba de comentar aqui no Instagram, que nós fomos planejados. Você não é um acidente, nem eu. Deus pensou em você, Deus pensou em mim e nos trouxe a existência. O primeiro lugar onde você existiu, o primeiro lugar onde eu existi, foi na mente de Deus. Foi no coração de Deus. Ele pensou em mim, Ele pensou em você e nos trouxe a existência. Então, se Deus me trouxe a existência e Ele me planejou para agradar a Deus, então eu posso agradar a Deus. Você pode agradar a Deus. E eu preciso que você creia nisso. Você precisa crer nisso. Creia, pela fé, se apodere disso. Deus criou você, Deus planejou você para que você possa agradá-lo. Você existe para a glória de Deus, você existe para o benefício de Deus, você existe para trazer deleite a Deus. Deus declarou isso acerca do seu Filho Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nós precisamos viver como filhos amados que agradam o Pai, para que o Pai possa dizer isso a meu respeito e a seu respeito. Olha aí o Sérgio Timóteo, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é filho amado de Deus, e Deus tem prazer em você apenas pelo fato de você existir, porque Ele criou você, e você existe para o louvor da glória de Deus. Você existe para dar satisfação a Deus, para fazer Deus feliz. Já pensou nisso? Você trazer felicidade ao coração de Deus. Então, dar prazer a Deus, agradar a Deus, como é o título do capítulo, significa, uma das coisas que significa é que você foi criado para adorar a Deus. E adorar a Deus é mais do que cantar, né? Adorar a Deus significa viver para Deus. Adorar a Deus é um estilo de vida. Adorar a Deus não é uma coisa que você faz num curto espaço de tempo. Adorar a Deus é um modo de viver. É um modo de viver. Adorar a Deus é aquele que entende que foi criado por Deus. Olha que maravilha isso. Você entender que foi criado por Deus com um propósito. O Criador me trouxe à existência com um propósito. E eu vou viver de acordo com esse propósito. E eu vou viver para agradar esse Deus. Olha, pense bem. Se o Criador me fez para agradá-lo,
se Ele me fez para o propósito dEle, se Ele me fez para a glória dEle, se Ele pensou em você e te trouxe à existência para a glória dEle, quando nós vivemos dessa forma, da forma que o Criador quer que a gente viva, nós agradamos o Criador e o Criador fica feliz conosco. Mas o Criador nos dá a oportunidade de vivermos assim ou não. Você não é obrigado a agradar a Deus. Deus sempre nos deu a escolha de agradá-lo. Você pode ver isso claramente lá desde o Éden. Lá no jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva naquele lugar perfeito, maravilhoso, a Bíblia diz que Deus plantou lá a árvore da vida, que Deus plantou várias espécies de árvores de toda sorte de frutos e que Deus plantou lá também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu ao homem a oportunidade, falou, olha, dessa árvore aqui não coma. Se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, o dia que você comer, certamente morrerá. Então Deus deixou bem claro para o homem qual era a vontade de Deus. Deus disse, não coma dessa árvore. Todas as outras estão aí para você. Dessa não coma. O homem, ao invés de ir lá e comer de toda a sorte de árvores que Deus colocou no jardim, o homem escolheu comer da árvore que Deus disse para ele não comer. Desobedeceu. Ele escolheu desobedecer. Deus disse, o dia que você comer, você vai morrer. Então o homem escolheu morrer. Deus já tinha avisado isso. Deus não colocou uma cerca em volta da árvore. Deus não colocou anjos com espada na mão em volta da árvore para impedir o homem de ir lá desagradá-lo. Deus deu a oportunidade do homem escolher. E a verdade é que eu e você, todos os dias da nossa vida, temos essa mesma escolha. Eu e você nos deparamos com várias encruzilhadas, com várias escolhas que nós vamos fazer diariamente, e aí nós vamos decidir se vamos agradar a Deus ou não agradar a Deus. Então, adorador, o verdadeiro adorador é alguém que escolheu agradar a Deus em tudo. O verdadeiro adorador é alguém que escolheu agradar a Deus em tudo, ou seja, ele vai abrir mão de agradar a si mesmo para agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher se aproximou daquela árvore e olhou para aquele fruto e viu que aquele fruto era agradável aos olhos e bom para comer. Ela desejou aquele fruto, ela gostou, ela queria provar aquele fruto. E ela foi lá e provou. Mas ela poderia ter escolhido agradar a Deus e não agradar a si mesma e aberto mão de comer aquele fruto. Você está me entendendo? Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem para você. Por exemplo, a Bíblia fala de Sansão. Sansão se apaixonou por uma garota filisteia. E os pais de Sansão falaram, rapaz, não tem moça em Israel para você casar não, para você se interessar, para você namorar, você tem que escolher essa filisteia. E a resposta de Sansão é fantástica. A resposta de Sansão é assim, mas ela agradou os meus olhos. Então, muitas vezes, tem coisas na minha vida que vão agradar os meus olhos, que vão agradar meu coração, que vai parecer atraente, que vai parecer gostoso, que vai parecer bom. Mas Deus diz para mim, não, isso aí não é bom para você, Sérgio. Então, eu abro mão do que eu quero para fazer o que Deus quer. Aí eu estou agradando a Deus. Você foi planejado para isso. Preste atenção, você pode fazer isso. Isso não é impossível. E Jesus veio ao mundo em carne. Ele se tornou homem como nós para mostrar para mim e para você, para ser um modelo que mostra para mim e para você que isso é possível. A Bíblia fala que em tudo foi tentado e em nada pecou. Jesus é o modelo de adorador. Jesus é o modelo do homem que agrada a Deus, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Lembra de Jesus lá no jardim do Getsemane? Diante da Via Crucis, estava perto de Jesus e ser levado preso a Jerusalém, ser torturado, ser humilhado, ser maltratado e ser morto naquela cruz. E aí Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus orou em agonia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Olha o que Jesus fez. Abriu mão de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro adorador. É alguém que nas suas escolhas diárias abre mão de fazer a sua vontade para agradar a Deus. Então você tem vontade de xingar a sua esposa, o seu marido. Então você abre mão da sua vontade para agradar a Deus. Você sabe que isso não agrada a Deus. Você tem vontade de roubar o dinheiro que alguém deixou dando sopa. E você não rouba o dinheiro, porque você quer agradar a Deus. Você abriu mão da sua vontade. Alguém te irritou muito e a sua vontade é espancar aquela pessoa. E você abre mão da sua vontade para agradar a Deus. Alguém te deu uma fechada no trânsito. O seu desejo é colocar a cabeça para fora e xingar aquela pessoa toda. Mas você abre mão da sua vontade para agradar a Deus. A mulher do seu vizinho te deu mole.
e você gostou porque ela era bonitona, mas você abriu mão de fazer a sua vontade para agradar a Deus, porque Deus condena o adultério. Então, a Bíblia fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a vida daquele que foi planejado para agradar a Deus. E as pessoas às vezes acham que isso é impossível. E não é impossível. Jesus em tudo agradou a Deus e você pode agradar a Deus. Ainda que não sejamos perfeitos, ainda que um momento e outro. E é exatamente por isso que o pecado nos traz tristeza. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós ficamos tristes. Por quê? Porque nós deixamos de agradar a Deus, porque o pecado machuca o coração de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então nós ficamos tristes porque isso é fracassar como adorador. Então nós corremos a Deus e pedimos perdão a Ele e nos reconciliamos com Ele, porque o nosso desejo é agradar a Deus, o nosso desejo não é pecar, o nosso desejo não é afrontar a Deus, o nosso desejo é agradá-lo. Então quando falhamos, nós vamos a Deus. Você tem falhado em agradar a Deus? Você pode agora mesmo falar com Ele e pedir perdão e recomeçar. E alinhar a sua vida a um modo de vida que agrade a Deus. Algumas pessoas acham que adorar a Deus, que agradar a Deus é música. Ora, se fosse música, se fosse só cantar, entoar canções, quem não tem nenhuma intimidade comigo jamais poderia, com música, jamais poderia mais. É muito mais do que música, né? Está muito além disso. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas se a música X, se a música Y, com o modelo de música que canta na igreja. Muito mais do que isso, Deus está interessado no nosso estilo de vida, em como nós vamos andar. O coração de Deus não é tocado simplesmente por uma canção. A maior canção que Deus quer ouvir de mim e de você é uma vida consagrada. É uma vida que abre mão da sua vontade para agradar a Deus. Então a adoração não é uma parte da sua vida. A adoração não é aquele tempo que você dá para Deus quando vai para a igreja. A adoração é a sua vida toda. Você pode trabalhar adorando a Deus. Martinho Lutero falou que você pode ordenhar uma vaca adorando a Deus. Se você vive uma vida cujo alvo, cujo objetivo, cujo propósito é agradar a Deus, é adorar a Deus, tudo que você faz se torna adoração. O seu trabalho cotidiano, o seu namoro, o seu casamento, a criação dos seus filhos, até criar bicho. Isso vai agradar a Deus, pode se tornar ato de adoração, porque você está fazendo, porque a sua vida, que o seu estilo de vida está voltado para isso. Então o segredo é um estilo de vida de adoração. O segredo de um estilo de vida de adoração é fazer todas as coisas como se eu fizesse para Jesus. Como é que você tem feito as suas coisas? Como você tem trabalhado? Como você tem namorado? Como você tem exercido sua vida de casado? Como você tem criado seus filhos? Como você tem dirigido seu carro? Como você tem gastado o seu dinheiro? Lembre-se, você foi planejado para agradar. As pessoas que vivem assim, a Bíblia fala que o seu Deus é o seu ventre, porque vivem para agradar a si mesmo, vivem para satisfazer seus apetites. Abra mão disso, porque você foi criado para agradar a Deus. Aí a sua vida vai ter sem pena, porque esse é o propósito para o qual Deus te criou. E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Viva para agradar a Deus. Foi para isso que Ele te criou. Converta hoje o seu coração ao Criador. E viva essa vida extraordinária que realmente vale a pena. Você foi planejado para agradar a Deus. Deus te abençoe.